para entender o todo da teologia da prosperidade, o que é que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, com a questão dessa teologia pregada pela Igreja Universal do Reino de Deus, né, e tantas outras igrejas, como a Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, etc. Todas essas igrejas pregam uma teologia da prosperidade. Mas elas estão enraizadas no movimento histórico, que é o movimento pentecostal. A história de Jó é uma das narrativas mais profundas e enigmáticas da Bíblia, e seu impacto ressoa até os dias de hoje. Imagine um homem que tem tudo: riqueza, família, saúde e respeito, mas perde absolutamente tudo em questão de dias. Como ele reagiria? Revoltado contra Deus, culpando o destino ou desistindo de sua fé? Não é o caso de Jó. Sua história vai muito além de um conto de sofrimento e paciência, levantando questões sobre a natureza da fé, o significado do sofrimento e a justiça divina. A origem da história de Jó remonta a cerca de 4.000 anos, circulando de forma oral entre povos do Oriente Médio. No entanto, foi por volta do século 6 ou 5 que a história foi escrita em hebraico, consolidando-se no Antigo Testamento. O que torna o relato de Jó tão intrigante é que, apesar de ser um conto religioso, ele desafia a teologia da prosperidade, amplamente pregada por algumas correntes neopentecostais hoje em dia, que associam a fé em Deus à obtenção de riquezas e bênçãos materiais. Na teologia da prosperidade, a lógica é simples: seja fiel a Deus e Ele te recompensará com prosperidade. No entanto, a experiência de Jó vai na direção oposta. Jó era fiel a Deus, mas perdeu tudo que tinha. Isso levanta um dilema teológico conhecido como a teodiceia, termo usado para justificar a justiça de Deus em meio ao sofrimento humano. Ao longo de seu sofrimento, Jó nunca perde a fé, mesmo quando confrontado com perdas devastadoras. Isso nos leva à pergunta central: o que é fé genuína? É aquela que só resiste quando tudo vai bem, ou aquela que se mantém firme nas tempestades da vida? Segundo especialistas como o teólogo Luiz Alexandre Solano Rossi, Jó não deve ser visto como uma figura histórica, mas como uma personificação teológica. Sua história serve como exemplo de uma teologia que não se baseia na retribuição imediata, a ideia de que pessoas boas recebem bênçãos e pessoas ruins são punidas. Pelo contrário, Jó demonstra que não há uma relação direta entre virtude e recompensa, ou entre pecado e sofrimento. Ele representa a luta humana em entender um Deus que permite que seus fiéis passem por tribulações. Jó não é uma simples narrativa, mas uma composição literária rica e complexa, com camadas de significado que foram construídas ao longo de séculos. Muito mais do que apenas contar a história de um homem justo que sofre, ela nos conduz por uma reflexão profunda sobre questões universais como o sofrimento, a justiça divina e a natureza da fé. Embora a história tenha sido preservada inicialmente de forma oral por volta do século 6 ou 5 a.C., ela foi escrita em hebraico, tomando a forma que conhecemos hoje no Antigo Testamento. O livro de Jó é uma mistura de prosa e poesia, o que já indica sua complexidade. Ele começa com uma introdução em prosa, capítulos 1 e 2, e termina com um epílogo, também em prosa, capítulo 42. Mas o restante da obra é composto por discursos poéticos que ampliam o debate sobre o sofrimento e a fé. Esses discursos atribuídos a Jó e seus amigos são, na verdade, reflexões profundas que questionam as teologias vigentes da época, especialmente a ideia de que o sofrimento é sempre uma consequência do pecado. Ao longo da narrativa, o livro de Jó coloca em xeque essa lógica, mostrando que a experiência humana é muito mais ambígua e desafiadora do que um simples sistema de causa e efeito. De acordo com estudiosos como o teólogo Luiz Alexandre Solano Rossi, o livro não deve ser entendido como um relato histórico, mas como uma personificação teológica. Jó é o porta-voz de uma sociedade que sofre, e sua história serve como uma metáfora para os dilemas enfrentados por muitos, especialmente durante o período de crise que se seguiu ao exílio do povo hebreu. Nesse contexto, o livro reflete a dura realidade social e econômica dos camponeses que viviam sob dupla tributação, tanto do Império Persa quanto do Templo de Jerusalém. A obra, portanto, fala não apenas do sofrimento individual, mas também das injustiças sociais de uma época. Um dos pontos mais intrigantes da obra é sua relação com a chamada teologia da retribuição, que pressupõe que as bênçãos de Deus são recompensas diretas pela obediência e que o sofrimento é uma punição pelos pecados. No entanto, o livro de Jó vai contra essa lógica simplista. Jó é um homem justo e fiel, mas mesmo assim sofre imensamente.
Isso mostra que a justiça divina não pode ser compreendida de forma tão linear. O sofrimento, segundo a obra, não é necessariamente uma punição, e a riqueza não é sempre recompensa pela virtude, é central em muitas tradições religiosas. Mas o livro de Jó desafia essa noção. Na teologia da retribuição, acredita-se que os bons são recompensados com bênçãos e os maus punidos com sofrimento. No entanto, Jó, um homem justo, sofre imensamente, provando que nem sempre a virtude leva à recompensa imediata. Sua história mostra que o sofrimento pode ocorrer independentemente da moralidade e que a verdadeira fé não se baseia na expectativa de recompensas, mas na perseverança e confiança em Deus, mesmo diante da adversidade. Essa segunda onda de pentecostalismo, aqui no Brasil, se manifesta, por exemplo, na Igreja Deus é Amor, na Igreja do Evangelho Quadrangular e assim, Brasil para Cristo. Essas igrejas, elas colocam a ênfase não mais em Deus, não mais no retorno de Jesus, não mais no fato de que eu devo ser santo para preparar esse retorno, mas colocam a ênfase agora nos carismas. Vejam que houve aqui uma mudança que é muito importante. Antes era o Deus dos carismas, agora são os carismas de Deus. Agora, o que interessa é exatamente isto, Deus que está a meu serviço. A teologia da prosperidade, ela se baseia numa chamada lei da reciprocidade. Ou seja, se eu for bom com Deus, Deus é obrigado a ser bom comigo. É um Deus matemático. É um Deus onde a lei da ação e da reação é inevitável. Se eu sou fiel, se eu mostro a minha fé materialmente, dando o meu tudo para Deus, eu irei necessariamente receber prosperidade aqui nesta vida. Veja como mudou completamente. Prosperidade consegue perverter isso, transformando com um jogo linguístico as obras em manifestação, materialização da fé. Ou seja, para a teologia da prosperidade, o que importa realmente é a sua obra. Ou seja, que você dê alguma coisa, que você faça alguma coisa, Deus irá pagar. Ora, isso é evidente traição e perversão da própria teologia evangélica. Os evangélicos que acreditam na salvação pela pura fé, agora começam, por esse jogo linguístico de dizer que esta obra é a materialização da fé, colocam mais esperança naquela obra do que na própria fé. Então, aqui já temos de início uma traição do próprio princípio evangélico. Membros dessa igreja aparecerem na televisão e dizer, não, eu tenho uma sex shop, eu sou uma profissional do sexo e não tem problema nenhum, porque tudo isso que eu faço, essa minha prostituição, já foi lavado com o sangue de Jesus. O que importa é que eu faço esta oferenda e recebo de Deus a prosperidade. Ora, isso é muito parecido com o terreiro de macumba. Ou seja, qual é o princípio básico do paganismo? Você vai ao terreiro de macumba e o pai de santo, a mãe de santo, não vai perguntar absolutamente qual é a vida moral que você leva. Ele não vai pedir para você conversão, mudança de vida, nada disso. Ele vai dizer para você, você precisa fazer uma oferenda, um ebó, um despacho. É isso que você precisa fazer. Então, na verdade, a teologia da prosperidade é a paganização do cristianismo, onde você faz um despacho, mas é um despacho moderno. Ou seja, ao invés de fazer alguma coisa nas encruzilhadas, você faz simplesmente na conta bancária da igreja. Você vai lá com cartão e de forma bastante asséptica, moderna, eficiente, rápida, quase indolor, você faz o seu depósito. Você fez o seu sacrifício. Ou seja, você está pagando pelos serviços que Deus irá lhe prestar. Isso é paganismo. O paganismo é exatamente isto, é a inversão do cristianismo. Enquanto no cristianismo nós cremos verdadeiramente que Deus é nosso Senhor e nós estamos a serviço dele, e eu é quem devo servir a Deus, no paganismo, o Deus está a meu serviço. Eu então encontro algumas fórmulas mágicas para cada vez mais fazer com que esse Deus seja meu escravo e faça os meus caprichos. A teologia básica do cristianismo é Deus, seja feita a vossa vontade, porque vós sois Deus e eu sou uma pobre criatura. No paganismo, é o contrário. Seja feita a minha vontade, porque eu é quem irei procurar a divindade que vai me servir e fazer os meus caprichos.